E aí, gente, como é que vocês estão? A gente hoje vai dar início a mais uma aula de filosofia. Vamos lá? Então, gente, a gente vai começar agora a nossa parte 2 da aula de filosofia, né, que é a nossa revisão para o simulado. Bem, com relação às três questões, né, seguintes, a gente já tratou das três primeiras questões, agora passamos para o segundo grupo de questões. Tá? Lembrando que essa revisão, ela vai ser composta por três partes, tá bom? Bem, nossa quarta questão vai tratar da filosofia medieval. É importante, gente, que todos nós saibamos, né, o processo histórico da filosofia. E existiu um período que é muito importante para a filosofia, que é justamente a transição entre a Idade Média, tá? E a Idade Moderna. Então é importante que a gente saiba disso. Foi muito importante. Bem, a gente vai falar um pouquinho da filosofia medieval, né? E a relação entre a razão e a fé. Bem, a gente sabe que na Idade Média ou na Idade Medieval, né, os governos eram governos absolutistas, né, com aquela figura do rei, né, com seu governo, e o governo absolutista, né, os monarcas, o seu governo era todo validado pela igreja, né? A gente viu na aula da ética medieval que a igreja ela se une, né, à política, criando aí, né, uma fortaleza de poder, tá? Mas qual a relação entre razão e fé? Será que a razão ela era obtida através da fé? Será que a fé era obtida através da razão? Bem, a gente viu na nossa aula sobre filosofia medieval, né? A gente falou um pouquinho dos filósofos, né? Cristãos, né? Basicamente a gente falou de Santo Agostinho e falou também de Tomás de Aquino, tá? Quando a gente falou da ética medieval. Então, é importante que vocês saibam, gente, que não existia um dualismo fé e razão. Na verdade, a razão, ela foi usada para justificar a fé. Exatamente. Vamos pensar na sociedade daquela época. Então, começava a desenvolver as escolas, o conhecimento, já ali um embriãozinho de ciência. Então, não tinha mais para onde correr. E esses teólogos que estudavam as escrituras, eles também estudavam, né, nas escolas, os filósofos gregos. Então, eles usaram esses filósofos gregos para criar suas teorias, que validavam a fé através da razão. Então, na verdade, não existia um dualismo, existia a fé que era validada através da razão. Então, a minha segunda sugestão de estudo, né, é quando a gente está estudando, né, a filosofia ali do século XVIII, que a gente começa a estudar a filosofia política, eu sugiro que vocês estudem as três Ias, né, que é a ideologia, a democracia e cidadania. Professora, para quê? Para entender filosofia política e também entender o seu papel na sociedade e a relação do homem, questionando as relações humanas, né? As relações políticas. Então, eu vou começar com a primeira IA que a gente estudou, que é a ideologia. A gente viu que ideologia, o conceito de ideologia, né, é um conjunto de ideias, opiniões e crenças, né, de uma determinada época, de um determinado grupo social. Então, isso é importante para a gente entender posteriormente o conceito de democracia e cidadania. Então, minha terceira sugestão de estudo para vocês, para o simulado, é que vocês estudem um pouquinho do conceito de trabalho. Quando a gente começou a estudar a filosofia política, a gente falou um pouquinho sobre o trabalho, as relações de trabalho, falou um pouco sobre a Revolução Industrial, né? Bem, eu queria que vocês estudassem esse termo porque eu não sei se eu falei dele, mas eu falei sim das relações de trabalho do homem e falei em filosofia política, né, de luta de classes e tudo mais.
Então, eu queria começar com a origem do termo, né? Da palavra trabalho. Essa palavra, gente, ela vem do latim tripalium, né? Que era um instrumento de tortura, né? Então, o significado de trabalho seria aquilo que fatiga ou provoca dor. A gente sabe que no decorrer da história do homem, né, a relação dele com o trabalho sempre foi uma relação de muita exploração. Afinal de contas, né, as sociedades elas se fundaram, né, se fundamentaram também muito na exploração do trabalho escravo, por exemplo. Então, nada mais justo que trabalho tenha esse significado. A gente, apesar de ter romantizado essa palavra trabalho, né, que é aquilo maravilhoso, que traz dignidade ao homem, a gente viu nas nossas aulas de filosofia política que existe uma relação de exploração, né, entre a força do trabalho, né, e quem domina, né, essa exploração do trabalho. Então, interessante que vocês pesquisem sobre o significado da palavra trabalho, historicamente, né? Se trabalho é uma condição essencial do homem, né? Tem no livro de vocês, né, falando sobre a luta de classes e o que Engels, Marx, o que é que eles acham sobre o trabalho, tá bom? Gente, eu espero que essa aula tenha ficado clara e espero que tenha trazido uma luz para o estudo de vocês para o simulado, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu deixo um grande abraço e bom estudo.